Pessoal, vou demonstrar para vocês agora como cadastrar uma empresa dentro do Questor Cloud e configurá-la para a folha de pagamento. Então, para cadastrar a empresa, ela é feito o cadastro em operações, gerenciador de empresas, rotina societária. Estando na rotina de societária, vocês vão ver aqui em empresas, vai clicar aqui no mais. Quando vocês clicarem no mais, deixa eu habilitar uma empresa que eu já cadastrei aqui. Então, vamos clicar aqui nessa parte superior, clicar aqui no mais e vai cadastrar apenas o código, vai ser automático e o nome da empresa. Aqui pode colocar o logo da empresa, tá? Caso queira para algum relatório ou a logomarca ou a marca d'água. Então, aqui em cima, depois que vocês clicarem em novo, ele vai sugerir um código e vocês vão colocar o nome, que é obrigatório também. Salvou a parte de cima, vem para a parte de baixo aqui. Então a gente vai precisar fazer as três primeiras abas: estabelecimento, sócio e configurações gerais. Então o estabelecimento aqui, todos os campos com asterisco são obrigatórios, porém quando você clicar aqui em novo, vocês podem botar aqui, quando ele sugerir o código da filial, sempre ele vai pegar o código da filial pelo final do CNPJ. Então vocês podem ir direto aqui, ó, para o campo de CNPJ e colocar o CNPJ da empresa. Quando vocês colocarem, ele automaticamente vai preencher os dados de acordo com os dados que ele vai pegar no nosso Big Data. Caso ele não preencha, é porque o Big Data não tem essas informações ainda atualizadas, que é sincronizada com a Receita Federal. Então ele vai buscar da Receita, porém da armazena no Big Data nosso. Então, quando vocês colocarem o CNPJ, ele vai preencher, vocês fazem um complemento dessas informações, tá? Dessa forma aqui, ó. Então vai ter, ele vai trazer o CEP, então vai o que ele não trouxer no carregamento, vocês completam o que tenha o asterisco. Então tá aqui as informações. Se tentar salvar sem algum preenchimento de um campo que tem asterisco, ele não vai deixar, vai te dar um alerta e vai te mostrar o campo que está precisando ser preenchido, ok? Depois de ter salvo essa primeira etapa aqui, vai para a segunda do sócio, cadastramento de sócio, os dados obrigatórios com asterisco. Quanto mais informações preencherem aqui dos dados pessoais do sócio, caso esse sócio tenha retirada de Prolabore, esses dados serão importados para a folha de pagamento. E por último, as configurações gerais. Então, as configurações gerais, quando clicar aqui no mais, vai precisar colocar apenas o código do contador na Receita responsável e o código do contador na Receita Federal responsável e o código de um sócio responsável também, que são esses que serão utilizados em alguns relatórios lá do contábil ou para a geração de algum arquivo para a Receita Federal. E aqui o enquadramento dessa empresa junto à Receita Federal. Então, a junta comercial também. Então, se ela é uma empresa normal, de pequeno porte, microempresa, microempreendedor individual. Então, esse enquadramento. Aqui são informações do módulo fiscal, que já vai trazer, quando você clicar em novo, já vai trazer tudo preenchido. Então, vai precisar apenas salvar. Salvando essa terceira tela e última, ela já está cadastrada, então já posso entrar no módulo de folha de pagamento. Então agora eu vou voltar e mostrar a vocês as configurações dentro da folha de pagamento depois da empresa salva. Então agora eu tenho que mudar a minha empresa aqui, ó, no caso para 27. Como ela não tem período de cálculo ainda criado, vou deixar em branco, tá? E vou acessar a minha empresa. Dentro da folha de pagamento que a gente precisa configurar, a gente vai vir aqui, ó, em operações, configurações, configurador unificado.
Pronto. O que a gente vai precisar aqui da empresa é ter a configuração da empresa, essa abinha aqui. A gente vai precisar ter a configuração de filial, a configuração de associal e a lotação. Feito a lotação, só vou voltar depois e a vincular a configuração da lotação na filial. Então, caso não queira começar do zero essa configuração aqui, então a gente pode duplicar de uma outra empresa. Então, eu posso clicar aqui, ó, e duplicar essas abas que eu vou precisar. Eu posso deixar aqui todos, se eu quiser também, não tem problema nenhum. Então, eu quero pegar da empresa 2 para a empresa 27. Está feita a duplicação. Eu deixei marcado todas as opções aqui, porque ele também trouxe para mim aqui o organograma, o local contábil, que o organograma é obrigatório, a gente tem um organograma cadastrado, então eu posso pegar de uma outra empresa para não precisar cadastrar do zero, e o local contábil também é obrigatório no ato da admissão do funcionário. Então aqui eu já tenho minha configuração da empresa. Lembrando que um ponto bem importante na configuração é o pagamento da folha, né? Se é dentro do mês ou fora, para a questão de geral 1210, né? Se é regime de caixa ou competência. E a gente vai precisar aqui, ó, ter a configuração de filial. Essa configuração de filial aqui é onde eu vinculo a tabela de feriados, ó, da empresa. Então, eu preciso para ter essa opçãozinha aqui. Então, eu não preciso ter o porte, esse aqui eu não preciso me preocupar. Não preciso me preocupar com tabela de GPS, nem com GPS. Preciso me preocupar com a configuração de filial. Aqui eu vincular a tabela de feriados, tá? Aqui na configuração de filial também, a gente vai ter o campo do percentual de adiantamento, caso a empresa trabalhe com adiantamento, e algumas informações que são geradas no 1005, tá? Que essa empresa tem o controle de aprendiz, tem PCD, sistema de ponto, então essas informações aqui, duplicando da outra empresa, já vão vir configuradas para vocês. E aqui a gente vai precisar ter a opção do E-Social. Então, essa opção aqui do E-Social. Para a questão de configuração da social, eu só preciso ter a opção da social e a lotação, apenas isso. Então aqui, vou botar aqui a data que eu vou começar a usar o questor para o e-social, lembrando que essa data é a data que ele gera as tabelas iniciais. Então vou colocar aqui, por exemplo, a data que estou começando a calcular primeira vez no questor 1 de 7 de 2026. Caso essa empresa precise fazer alguma coisa retroativa, então essa data eu tenho que colocar uma data para trás, porque é com esse mês e ano aqui que ele gera as tabelas iniciais. Vou colocar aqui o ambiente de produção. O faseamento hoje em dia, dentro do questor, não tem mais utilidade, né? Porque já estamos em todos os faseamentos, já concluímos todos. E aqui sim, que é a classificação da empresa. Se ela vai ser simples, ou se ela vai ser lucro real presumido, ou se ela vai ser um MEI. Então, vai de acordo com o porte da empresa. E aqui são três opções de empresas simples, né? Empresas simples de comércio, empresas simples do anexo 4 e empresas simples concomitantes, que é aquela que é anexo 4 mais uma outra ao mesmo tempo. Vou botar a minha como um comércio normal. E se eu vou usar a procuração, eu boto o contador como responsável. Se eu for usar o certificado da própria empresa, eu boto o sócio como responsável. Nesse caso aqui, eu vou botar aqui o contador e vou botar um contador qualquer aqui. Como eu vou usar o contador, aqui embaixo eu tenho que dizer que ele utiliza ortoga como sim. Então, colocando aqui utiliza ortoga como sim e vou salvar. Caso a empresa vá trabalhar com o certificado dela mesmo, aqui eu teria que botar utiliza a ortoga como não e vincularia o certificado dela. Lembrando que o certificado vai aparecer aqui, são todos os certificados que foram adicionados nessa rotinazinha aqui, tá? Então, todo certificado que você vai precisar utilizar dentro da folha de pagamento, seja ortoga ou não, vocês vão clicar por aqui para adicionar. Então, vou botar aqui utiliza ortoga como sim e vou salvar. Tá salva a minha opção. Lembrando que quando eu utilizo ortoga como sim,
eu vou ter que vir na rotina de ortoga, né? Depois do ortoga cadastrado e vincular o ortoga na minha empresa, né? Já que o gestor não tem como saber qual é o código do ortoga que vai ser utilizado, onde a empresa pode ter mais de um ao mesmo tempo. Então, feita a minha opção, eu vou para a minha lotação, que aqui vai ser se é um estabelecimento ou um tomador, né? No caso meu aqui é estabelecimento, o FPAS da empresa, no caso a minha é comércio 1515, e o tipo de lotação, no caso a minha é 01, e ele vai pedir uma descrição, vou colocar o nome matriz, fica a critério de cada um. Salvei, salvo a parte de cima, vem na parte de baixo, e vou criar aqui com a mesma data que eu coloquei da opção do E-Social, tá? Então, se eu coloquei lá dia 1/7 de 2026, aqui eu coloco 7 de 2026. E aqui eu só preciso colocar, a não ser que a empresa tenha algum processo judicial, só preciso colocar o código de terceiros e o percentual. Caso a empresa não seja simples. Se ela for simples, se eu não informar, não vai ter problema, porque tanto com código ou não, ela sendo simples, ele não vai calcular a parte de terceiros. Mas se eu quiser já deixar preenchido para se essa empresa um dia mudar de regime, eu também posso colocar aqui. Então, se eu botar aqui que o código terceiro é 115, 5.8, isso não vai interferir em nada para mim, porque pela classificação tributária o gestor não vai calcular terceiros. Então, está criada a minha lotação. A última etapa aqui seria o quê? Já que a lotação está criada, eu tenho que vincular minha lotação aqui no meu estabelecimento. Então, aqui na parte inferior da configuração de lotação, ó, tenho que vir aqui e fazer a minha vinculação. Então, vou botar 7 de 2026, a mesma data, estabelecimento, e vai aparecer para mim aqui apenas a lotação que eu criei, ó. Tá vendo? Lotação, e vou salvar. Então, essa empresa aqui ela já está configurada e podendo ser geradas iniciais dessa empresa. Lembrando só que a questão do FAP, então vocês viram que aqui nenhuma tabela eu informei o FAP da empresa, tá? O FAP ele fica aqui, ó, cadastro FAP. Então, cadastro FAP é da onde o sistema vai buscar a configuração do FAP, tá? Então, vou botar aqui, posso botar janeiro, a data estou começando também, primeiro cálculo no que estou. Salvo a parte de cima. E embaixo aqui eu vou incluir o FAP da empresa. Então, o FAP ele é por estabelecimento, ó, tá vendo? Ó? Então, vou colocar aqui o código 1, que é a matriz, né? E vou colocar, se ela tivesse processo judicial, mas não é o caso, vou colocar o FAP dela e vou colocar o percentual do RAT dela, aqui da minha empresa. Só preencho os únicos campos obrigatórios. Esses outros campos só se a empresa tiver algum processo judicial. Então está salvo. Então agora a minha empresa já está 100% configurada, pronta para ser geradas iniciais, pronta para depois ser calculado, pronta para ser fechada social.